Eduardo sempre foi um homem completamente absorvido pelo trabalho. Como proprietário de uma das maiores e mais respeitadas empresas da cidade, sua rotina era repleta de reuniões intermináveis, negociações complexas e decisões que movimentavam milhões. Ele passava muito mais tempo dentro de salas de conferência do que nos cômodos de sua própria casa. No fundo de seu coração, Eduardo acreditava firmemente que estava cumprindo seu papel de provedor exemplar. Afinal, oferecia à sua família todo o conforto material que o dinheiro poderia comprar, uma mansão imponente, carros luxuosos, as melhores escolas particulares para os filhos e uma vida sem privações financeiras de qualquer natureza. Sua mãe, Dona Helena, havia se mudado para a mansão há alguns anos, logo após ter ficado viúva. Ela era uma senhora de origem humilde, que carregava consigo a simplicidade como uma marca registrada de sua personalidade. Sua voz era sempre mansa e pausada, e seus olhos transmitiam aquela bondade natural que só as pessoas genuinamente boas possuem. Mesmo vivendo agora em meio ao luxo e à opulência daquela residência grandiosa, Dona Helena jamais abandonou seus hábitos simples e despretensiosos. Ela gostava de passar o tempo na cozinha, ajudando os empregados com pequenas tarefas, de arrumar pessoalmente alguns cômodos da casa, principalmente, de dedicar seu tempo e carinho aos netos, Lucas e Marina. Porém, os netos de Dona Helena haviam crescido de uma maneira muito diferente da que ela esperava. Lucas e Marina eram adolescentes completamente mimados pela vida farta que sempre tiveram. Tinham tudo o que queriam, exatamente quando queriam, sem nunca precisar esperar ou se esforçar por absolutamente nada. Com o passar dos anos, eles desenvolveram uma visão completamente distorcida sobre a própria avó. Para os dois jovens, Dona Helena era uma figura ultrapassada, antiquada em seus costumes e sem qualquer estilo ou relevância para o mundo moderno em que viviam. Pior ainda, eles começaram a enxergá-la como um fardo inconveniente, uma presença incômoda dentro daquela casa. Naquela tarde específica, algo incomum aconteceu na rotina de Eduardo. Um contrato extremamente importante que estava sendo negociado há semanas foi inesperadamente adiado para a semana seguinte. Pela primeira vez em muito tempo, Eduardo teve a oportunidade de sair do escritório mais cedo. Decidiu, então, fazer uma surpresa agradável para a família e voltar para casa ainda durante a tarde, algo que raramente acontecia. Ao chegar à mansão, Eduardo entrou silenciosamente pela porta principal, planejando surpreender a todos com sua presença inesperada. Foi então que escutou vozes vindas da direção da sala de estar. Inicialmente, não conseguia distinguir exatamente o que estava sendo dito, mas havia algo no tom daquelas vozes que imediatamente chamou sua atenção. Algo que soava errado, desrespeitoso. Conforme se aproximava da sala com passos cautelosos, as palavras foram ficando cada vez mais nítidas e compreensíveis. O que Eduardo ouviu naquele momento fez seu coração quase parar de bater dentro do peito. A voz de Lucas ecoava pela sala com um tom de deboche cruel. O garoto estava em pé, segurando o celular com as mãos, claramente filmando alguma coisa enquanto ria de maneira maldosa. Ele falava em voz alta, direcionando suas palavras para alguém que Eduardo ainda não podia ver. Anda logo, vó. Você está limpando tudo errado de novo. Parece que nunca consegue aprender nada, por mais que a gente explique. A voz de Marina se juntou à do irmão, igualmente carregada de desprezo e impaciência. Sério, vó, você é incrivelmente lenta em tudo que faz. Fica aí só ocupando espaço na casa sem fazer nada direito. Você devia simplesmente ficar trancada no seu quarto e parar de atrapalhar todo mundo aqui embaixo. Eduardo sentiu o sangue gelar em suas veias. Ele se moveu mais alguns passos e finalmente conseguiu ver a cena completa que se desenrolava diante dele. Dona Helena estava de joelhos no chão frio da sala, com suas mãos enrugadas e trêmulas tentando recolher os cacos afiados de um copo que havia se quebrado. Seus dedos delicados sangravam levemente pelos pequenos cortes que os fragmentos de vidro haviam causado. Suas costas estavam curvadas pelo peso da idade e da situação humilhante, e lágrimas silenciosas escorriam livremente por seu rosto enrugado. Com a voz completamente embargada pela emoção e pela humilhação, Dona Helena tentou se desculpar. Me desculpem, meus queridos. Eu só queria ajudar vocês. Não queria causar nenhum problema. Lucas soltou uma risada alta e cruel, cheia de escárnio. Ajudar? Você acha que está ajudando? Você só dá trabalho para todo mundo nesta casa. Sinceramente,
você nem deveria estar morando aqui com a gente. Naquele exato momento, Eduardo entrou completamente na sala. Sua presença súbita e inesperada cortou o ar como uma lâmina afiada. Sua voz saiu firme e carregada de uma autoridade que raramente os filhos ouviam. O que exatamente está acontecendo aqui? Os dois adolescentes ficaram instantaneamente pálidos como papel. O celular escorregou das mãos trêmulas de Lucas e caiu no chão com um som abafado pelo tapete. Marina congelou completamente, incapaz de pronunciar uma única palavra. Eduardo desviou seu olhar penetrante dos filhos e focou na mãe, ainda ajoelhada no chão da sala. Depois, voltou a olhar para Lucas e Marina com uma expressão de absoluta incredulidade. Em seguida, seus olhos retornaram para a figura frágil e humilhada de Dona Helena. Com a voz carregada de preocupação e dor, Eduardo perguntou: Mãe, por favor, me diga, por que você está aí no chão desse jeito? Dona Helena tentou forçar um sorriso através das lágrimas que continuavam caindo de seus olhos cansados. Foi sem querer, meu filho. Eu acabei derrubando o copo sem perceber. Foi só um acidente bobo. Eduardo caminhou lentamente até onde sua mãe estava e se ajoelhou ao lado dela, sem se importar em sujar as calças caras de seu terno italiano. Ele segurou as mãos dela com extrema delicadeza e foi então que notou os pequenos cortes sangrando em seus dedos enrugados. Sua voz ficou ainda mais séria quando perguntou: Quem foi que mandou você fazer isso? O silêncio pesado tomou conta da sala. Ninguém ousava dizer uma única palavra. Eduardo repetiu a pergunta, agora com a voz muito mais firme e carregada de autoridade incontestável. Eu perguntei quem mandou minha mãe limpar isso. Marina, tentando desesperadamente se justificar e minimizar a gravidade da situação, gaguejou uma resposta. Pai, ela que insiste em limpar tudo pela casa. A gente só estava falando a verdade para ela. Eduardo se levantou muito devagar, como se cada movimento exigisse um esforço monumental de autocontrole. O olhar que ele dirigiu aos filhos naquele momento não era simplesmente de raiva comum ou irritação passageira. Era algo muito mais profundo e doloroso. Era um olhar de decepção absoluta, do tipo que corta mais fundo do que qualquer palavra áspera jamais poderia. Com a voz controlada, mas tremendo de emoção contida, Eduardo começou a falar. A verdade. Vocês acham que estavam falando a verdade? A verdade real é que essa mulher que está ajoelhada aqui no chão abriu mão da própria vida inteira por mim. Lucas e Marina se entreolharam confusos, sem compreender completamente o que o pai estava tentando dizer. Eles nunca haviam escutado essa história antes. Eduardo respirou profundamente, tentando organizar as palavras que precisava dizer. Quando eu tinha apenas 12 anos de idade, fiquei gravemente doente. Era uma condição séria que exigia uma cirurgia extremamente cara, do tipo que pessoas simples como éramos na época jamais conseguiriam pagar. Sua avó, essa mulher que vocês acabaram de humilhar e desrespeitar, vendeu absolutamente tudo o que tinha para conseguir o dinheiro necessário. Ela vendeu a casa onde morávamos, todas as joias que havia recebido como presente de casamento, os móveis que haviam pertencido aos pais dela, cada objeto de valor que possuía. Durante meses e meses, ela dormiu literalmente no chão duro, sem sequer um colchão decente, apenas para conseguir pagar cada centavo daquele tratamento médico que salvou minha vida. E agora, depois de tudo isso, vocês têm a audácia de tratá-la como se ela fosse lixo. Dona Helena começou a chorar de verdade, não mais aquelas lágrimas silenciosas, mas soluços profundos que sacudiam todo o seu corpo frágil. Eduardo, meu filho, eu nunca contei essa história para eles. Não queria que soubessem. Ele se abaixou novamente e abraçou sua mãe ali mesmo, ainda ajoelhados no chão da sala, cercados pelos cacos do copo quebrado. Mas eu vou contar agora, mãe. Porque eles precisam saber exatamente quem você é e o que você representa. Eduardo então se virou completamente para os filhos, olhando diretamente nos olhos de cada um deles com uma intensidade que os fez recuar involuntariamente. A partir deste exato momento, tudo vai mudar completamente nesta casa. Vocês dois vão aprender o verdadeiro significado da palavra respeito. Vão aprender sobre gratidão, sobre honra e sobre reconhecer o valor das pessoas. E deixe-me deixar uma coisa absolutamente clara. Qualquer pessoa que não souber honrar e respeitar essa mulher extraordinária que está aqui não merece absolutamente nada do que tem nesta casa.
Nada do conforto, nada do luxo, nada das oportunidades. Absolutamente nada. Lucas e Marina abaixaram suas cabeças, completamente envergonhados. As lágrimas começaram a brotar também de seus olhos, não mais lágrimas de orgulho ferido ou raiva, mas lágrimas genuínas de vergonha e arrependimento profundo. Naquele dia transformador, Eduardo deixou de ser simplesmente um empresário distante e sempre ausente. Ele redescobriu dentro de si mesmo a essência do que sempre deveria ter sido. Ele voltou a ser, acima de tudo, um filho presente e grato. E Dona Helena, aquela senhora que por tanto tempo havia sido praticamente invisível dentro daquela mansão enorme, apesar de estar fisicamente presente todos os dias, finalmente foi verdadeiramente vista e reconhecida pelo que sempre foi. Ela era o alicerce invisível, a fundação sólida sobre a qual toda aquela família havia sido construída. Sem seu sacrifício silencioso e seu amor incondicional, nada daquilo que eles tinham hoje existiria.